Desde que as OS começaram a se ingressar, né, no Sistema Único de Saúde em Goiás, foram ajuizadas várias ações. Hoje estão em trâmite 3 ações, antes houve algumas cautelares, e dessas 3 ações, uma delas é exclusiva em defesa da mão de obra, né, composta por servidores públicos. Nós ganhamos a liminar nessa ação, o juiz deferiu a liminar, mas outro juiz, ao sentenciar, julgou improcedente a ação e nós recorremos, apelamos, está em grau de recurso junto ao Tribunal de Justiça. Uma outra ação contra especificamente o IDETEC, porque o IDETEC fez uma proposta de trabalho que manteria 100% dos servidores públicos, no entanto, não atendeu por ocasião do contrato, e nós ganhamos a liminar, e essa liminar foi confirmada pelo Tribunal de Justiça, agora, em agosto, de forma que a mão de obra do HGG tem que voltar a ser toda ela composta por servidores públicos. E a terceira ação, também ajuizada pelo Ministério Público por outra promotora, a doutora Fabiana, é uma ação que questiona as cláusulas dos contratos, precisamente aspectos de metas, aspectos de valores a serem pagos. Essa ação foi concedida uma liminar parcial nela e essa ação também está em trâmite. Então, essa é a 4ª ação, né? Na verdade, então, é a 4ª ação. Essa ação de improbidade, ela vem para buscar a responsabilização do secretário estadual de saúde, porque foi ele que assinou os contratos com as OS, pelo fato de que ele terceirizou ilicitamente a mão de obra do Serviço de Saúde em Goiás. Esse é um entendimento que não é apenas do Ministério Público de Goiás, mas do Estado da Justiça Trabalhista de São Paulo, da Bahia e tantos outros estados da Justiça que já têm decidido que não pode pegar uma atividade própria da saúde, uma atividade que tem que ser por meio do servidor público, executada por meio do servidor público, e transferir para o setor privado. Então, essa ação de improbidade, ela visa condenar o secretário porque ele fez isso, porque ele terceirizou essa mão de obra, e também pelo fato de como a secretaria, ainda mesmo que ilicitamente, ou seja, a pretexto aí do ingresso das OS, promoveu e está promovendo a retirada dos servidores das unidades de saúde. Houve um desrespeito muito grande, houve uma ofensa à legalidade, ao Estatuto do Servidor, porque os servidores foram retirados dos seus postos de trabalho de forma abrupta, de forma ilegal. Então, essa ação basicamente tem esses pontos. E as organizações sociais respondem juntamente com o secretário porque elas foram a beneficiária direto, né, desse ato de retirada dos servidores. Nós esperamos que essa ação seja colhida pelo Judiciário e que o secretário seja condenado. Quanto à outra ação, nós desejamos e esperamos que o Tribunal de Justiça declare a nulidade dos contratos, né, das OS na parte em que eles contêm ilicitude e se porventura a Justiça do Estado de Goiás não entender os pedidos, não compreender a posição que é defendida pelo Ministério Público, nós temos o dever e levaremos esses processos até o Supremo Tribunal Federal. Exato, há um prejuízo financeiro cujo montante nós não chegamos ainda a um resultado final e pronto, mas sem dúvida que, na medida em que retira os servidores dos postos de trabalho e eles são colocados em outros locais que inclusive nem necessitaria da presença daquele servidor lá, e no mesmo passo efetua pagamento de mão de obra por meio da OS, é claro que há uma duplicidade aí de despesa, é claro que há aí um desvirtuamento do dinheiro público e é de extrema gravidade. Então esse é um dos argumentos da ação de improbidade, porque nós temos prova, o processo tem prova no sentido de que muitos servidores foram colocados em outros locais de lotação nos quais não há atividade, assim como hoje declarou aqui no Congresso um servidor dizendo que está de braços cruzados lá no HDS porque não tem atividade para ele. Então, essa situação é ilícita, essa situação é desperdício do dinheiro público, é uma situação de extrema gravidade e está lá na ação de improbidade e nós esperamos que haja
o julgamento de procedência dessa ação com a responsabilização daqueles que deram causa a essa situação ilícita. O trabalhador, como as ações estão na justiça, o Ministério Público está agindo, a Promotoria da Saúde do Trabalhador está agindo, nós queremos deixar ao servidor, enquanto ele conseguir ali se manter no seu posto, né, enquanto ele tiver resistência em termos de saúde, de emocional, se ele consegue permanecer, a nossa recomendação é que ele permaneça, que ele tente ali assegurar o seu posto, até porque é uma resistência mesmo que nós estamos construindo, uma resistência a essa situação ilícita. Então o servidor, ele sentindo condições de permanecer, de segurar ali o seu posto de trabalho, ele deve fazê-lo. Caso não consiga, caso de fato isso esteja afetando a sua saúde, então ele deve atender ali o que a Secretaria Estadual apontar e aguardar até que a Justiça decida sobre a situação.